Bom, seguindo então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Luiz Maurício, que é prata da casa, que vai falar para nós hoje sobre percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos, baseado no Livro dos Espíritos. Vamos então, como de costume, ouvir o nosso irmão com atenção e carinho. Bem, boa tarde, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Seja bem-vindo, irmão, pela primeira vez. Né? O nosso tema de hoje é sensações e sofrimento dos espíritos. É um tema excelente para a gente poder abordar à luz da doutrina espírita. Né? Por quê? O espiritismo ele traz uma abordagem muito diferente sobre esse tema quando a gente faz um comparativo com outras religiões. Né? As outras religiões, principalmente aquelas do Ocidente, em especial os vários segmentos relacionados ao cristianismo, têm uma visão bem, digamos assim, né? Bem fundamentada sobre o destino das almas no pós-morte. Né? E a gente sabe que tem ali, né, aqueles dois locais clássicos, né, que é o destino, a destinação, né, uma vez que a pessoa segue, né, a sua vida para o além-túmulo, né, que é o céu e o inferno. É isso? E as sensações e os sofrimentos e todas aquelas questões e experiências que esse indivíduo vai passar, a gente não tem muitas notícias, né? É uma visão muito especulativa, né? Sobre quais são as experiências no pós-morte. E o Espiritismo ele tem muito a agregar nesse sentido. Né? Não só a obra, o Livro dos Espíritos, que é uma obra basilar, fundamental da doutrina espírita, mas como muitas obras que vieram depois, que a gente costuma dizer que são obras complementares. Né? Obras psicografadas por médiuns que se tornaram notáveis, né? Pelo trabalho que fizeram, como por exemplo Francisco Cândido Xavier, como por exemplo a médium Ivone do Amaral Pereira. Então você tem obras, alguns deles romances, que esses espíritos trazem através da mediunidade, através do exercício mediúnico daquele médium, essas percepções, esses sofrimentos, essas sensações que eles tiveram como experiência uma vez, né, que cessaram a vida física, né? Uma vez que seguiram para o além-túmulo, né? A verdadeira pátria, como a gente costuma dizer no espiritismo. Então, assim, para além dessas várias obras que compõem, né, que a gente conhece, clássicas dentro da doutrina espírita, a gente vai ficar hoje aqui muito fundamentado no Livro dos Espíritos. Mas a gente traz a contribuição de algumas também e a gente vai falar no decorrer aqui da nossa fala, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, né? O que são sensações? Né? Talvez a gente não sabe, né? Então é importante trabalhar com o conceito, né? O que são sensações pensando dentro de uma perspectiva do corpo físico, né? Então, a sensação é o que? É um fenômeno psíquico que o corpo físico, né, transmite, aonde a pessoa tem a percepção disso, né? Através de quê? Através de estímulos que chegam aos órgãos, né? Sejam eles através de fatores externos ou mesmo internos, né? Porque essas sensações elas não se dão só especificamente através dos órgãos sensoriais. Seja ele o tato, a visão, o olfato, não só através disso. E a gente vai ver agora na sequência, ó. Antes disso, né? Não podia deixar de trazer a conhecida japonesa, né? Vocês já ouviram falar dela, né? Ela é a principal personagem dominante nas pequenas figurinhas que circulam no WhatsApp, né? Nas redes, né? E aí, nada como um pote de Nutella, de chocolate, para que você possa se lambuzar para gerar uma série de estímulos, né? Importantes para a criatura, né? E a gente percebe ali que ela está bem estimulada por sinal, né? O açúcar ali está produzindo bastante alegria, né? Ele tem essa capacidade, né? Então, ó,
Como fonte das sensações no corpo físico, a gente tem qual? A gente tem as externas e as internas. Tá? Isso aqui é só para a gente poder fazer uma introdução, tá? Então, nas externas, isso é mais fácil, né? A visão, a audição, como eu já disse, o olfato, a gustação, né? A sensação térmica ficou ali juntinho, rasinho, né? E outras coisas. Tudo isso provoca o quê? Provoca estímulos no corpo que faz com que a gente, por exemplo, sinta frio ou calor. Isso é através desse estímulo sensorial. Internamente, as motoras, né? As sensações de equilíbrio, a questão da sede, a fadiga, o mal-estar. A gente sente dor, muitas vezes no corpo físico, somatiza no corpo físico, e não é uma coisa provocada por um estímulo externo. Principalmente se você tiver com algum tipo, né, de algum agente patológico, alguma coisa ali que está provocando, né, um distúrbio no seu corpo físico, através de uma doença, por exemplo, né, através de um agente infeccioso. Isso a partir do momento que o corpo começa ali no combate, né, através desse agente nas defesas do corpo físico, isso provoca o quê? Naturalmente sensações, febre, dor, né? Sudorese, a gente sabe disso, né? Então tudo isso são fontes de sensações. Então isso fica muito claro no corpo físico, né? Então a gente tem lá um exemplo lá, olha lá da criança, né? Não é à toa que nos anos iniciais escolares, quais são os tipos de atividades que dominam a questão pedagógica na arte de ensinar nesses primeiros anos letivos, né, iniciais, onde a criança está ali com 3, 4 anos de idade. São atividades exclusivamente baseadas em questões sensoriais, né? Porque você precisa trabalhar determinados fatores até que você coloque um lápis na mão de uma criança e ela seja capaz de fazer a letra A ou a letra B. Ela precisa ter esse controle, que é um controle sensomotor. Isso faz parte, né, do currículo mínimo ali de uma escola que abre as suas portas para receber crianças e assim educá-las, seja na esfera pública ou na esfera privada. Você tem lá um currículo que ele é único para ambas as iniciativas, né? Certo? E aí, como eu disse, na questão interna, tem ali um jovem, né, sentindo uma dor. Então isso é o quê? Isso é uma sensação natural, né? Mas e na questão dos espíritos, como é que fica? Né? Que é o que é mais importante para a gente. Olha a pergunta, né? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma mantém as mesmas percepções que possui na vida física? Qual é a interpretação de vocês? Possui? A alma continua tendo sensações muito semelhantes que ele tinha no corpo físico? Porque ele não tem mais corpo físico, vamos pensar. Né? Ele morreu, desencarnou, né? Como a gente costuma chamar no espiritismo, né? Convencionamos a usar esse conceito, desencarnou. O espírito seguiu a sua trajetória, o corpo físico aqui ficou perecendo ali naquele local onde ele foi enterrado, ou às vezes cremado, né? Enfim, não tem mais as fontes, né? Sejam elas internas ou externas, como a gente colocou antes, para que essas sensações sejam produzidas. Você não tem mais essa questão sensorial do tato, a respiração, você não tem pulmão, você não tem paladar. Então a pergunta que Allan Kardec faz é extremamente interessante. Uma vez no mundo dos espíritos, a pergunta está um pouco aqui adaptada, tá? E não tem essa qual a sua interpretação, né? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma mantém as mesmas percepções que possuía na vida física? Sim ou não? Sim, é isso? O outro está falando depende, ó. Vamos ver se vocês responderam sim ou não ou depende, né? Vamos lá, ó. Questão 237. André, não tem depende não, é sim, tá? Sim. Os espíritos continuam tendo essas sensações.
Mas olha o que os Espíritos vão responder. Ó. Sim, André. Não coloca o ponto com o André hoje não. Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que os obscureceria, né? Ou seja, o que é um véu? É um pano, é um obstáculo que você coloca na frente, né? Ali a pessoa não consegue enxergar direito, para poder esconder o rosto, né? O véu da noiva. Então você tem ali um obstáculo. Então o corpo tem um corpo físico, o espírito quando está encarnado, ele tem um corpo, ele tem um véu que é um obstáculo para essas sensações de forma plena. Uma vez que ele não tem mais o corpo físico, o que acontece? Esses obstáculos automaticamente deixam de existir. Na sua plenitude, sim ou não? Agora desdobrando. Aí depende, né? Aí depende. Então, olha lá. Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureceria. A percepção é um ato inteligente. A percepção é um ato inteligente. E a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência não é um atributo do cérebro. O cérebro é um órgão aonde se processa uma série de sinapses e um dinamismo extremamente acelerado, aonde há o controle do corpo físico e essa inteligência se manifesta. A inteligência não é um atributo do cérebro, ela é um atributo do espírito. Sendo um atributo do espírito, uma vez que ele se desconecta desse corpo físico, ele continua tendo essas percepções, essas sensações. Não é um atributo do espírito, o qual se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Olha aí o depende aí. Quando não tem obstáculos a vencer. Por quê? Porque o indivíduo pode desencarnar e continuar a pensar exatamente como alguém ligado à matéria. Então as suas experiências, as suas sensações, as suas percepções, os seus sofrimentos vão estar ainda muito próximos ainda de uma realidade de alguém que está no corpo físico. Muito próximo. Quer dizer que é igualmente, tá? Olha lá, seguindo, No caso do espírito, espírito, além do existe algum órgão específico para a captação dessas sensações? Qual a opinião de vocês? Qual é a sua opinião? Existe algum órgão no espírito? Ele está usando aqui a palavra órgão, mas vamos botar um atributo, alguma faculdade, vamos botar assim. Existe algo presente no espírito que possibilite essa captação dessas sensações? Sem olhar a resposta, pode dizer para vocês que, obviamente, porque o espírito tem que ter uma forma de captar e receber as sensações. Como é que se dá esses estímulos? Ele não tem corpo físico, mas ele tem que ter uma outra possibilidade de ter, de sofrer estímulos para que isso gere sensações. Então vamos lá, olha lá. Sim, olha ele aí, o perispírito, que é o agente das sensações exteriores. Agente das sensações exteriores. É por isso que Allan Kardec vai dizer que compreender perispírito é compreender uma das chaves da doutrina espírita. A questão da mediunidade, por exemplo, é fundamental que você entenda o papel exercido pelo perispírito na comunicação, porque você compreende muita coisa. Ele dá essas chaves do castelo, entendeu? E aí esse desenho clássico mostra pra gente o quê? Quando a gente fala de espírito, princípio inteligente, ele não tem uma forma definida. Esses são os espíritos que falam pra gente quando Allan Kardec pergunta se o espírito tem uma forma. Eles falam que não. Eles dão o exemplo de um clarão, de uma luz. Então tem aqui, uma nebulosazinha.
Isso é o espírito. Agora, o perispírito tem uma forma. Esse é um corpo semimaterial, que é o responsável, inclusive, quando o espírito está encarnado, olha aí, nós encarnados, para que haja o elo entre o espírito e a vestimenta física. Então é ele o responsável, ele é a ponte. Quando o médium que tem a vidência, que consegue ver nuances do mundo espiritual, que vê espírito desencarnado, né, junto aqui entre nós encarnados, o que ele vê na verdade? Perispírito. Tanto é que se é alguém conhecido seu, você reconhece. Não é isso? É uma avó, é um irmão seu querido que desencarnou, é um amigo, e aí você vê. Por que você vê? Porque aquele espírito está ainda com aquela forma daquela última encarnação, mantendo essa indumentária da sua última vivência no corpo físico. Só que isso não é uma regra. Em geral, né, você vê os espíritos mantendo a sua identidade da última encarnação, mas isso não é uma regra. Um dos exemplos clássicos dessa natureza é justamente o espírito Emmanuel, né, que é ali aquele espírito que foi responsável, né, por todo o apoio durante toda a trajetória de Francisco Cândido Xavier, o nosso saudoso Chico Xavier, no seu trabalho mediúnico. Ele apresentava uma identidade narrada pelo próprio Chico, né, de uma encarnação dele lá na época de Jesus, que aparece pela primeira vez no livro há 2000 anos, aonde esse personagem estava ali como o senador Públio Lentulus, não é isso? Por isso que ele inclusive usa ali uma espécie de uma túnica branca, né? Uma vestimenta próxima daquele cargo, inclusive, que ele teve a experiência naquela encarnação dele, né? Como um senador romano. Então ele usava aquela vestimenta, aquela identidade. Então o espírito, esse corpo perispiritual, ele não está condicionado a essa última encarnação. Esse corpo, ele é moldável, plástico. Por isso que, inclusive, alguns espíritos, quando vão se comprometendo no mal, eles vão deteriorando essa indumentária aqui, né? Como desencarnado. Isso acontece. Não é à toa que alguns espíritos às vezes se manifestam com uma imagem o quê? Monstruosa, esquelética ali, né? Muito parecido com aquelas imagens de filmes de terror, né? Muito naquela realidade, né? Por quê? Porque esse corpo espiritual, ele é sujeito a transformações de acordo com o pensamento do espírito. Então, é o perispírito que faz com que o espírito continue sentindo sensações e estímulos no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, esse corpo perispiritual não tem pulmão, ele não tem coração, ele não tem paladar, ele não tem olfato. Então, como que a gente vai entender essa dinâmica de um espírito desencarnado narrar que ele sente sede, que ele sente frio, que ele sente calor demais, que ele sente fome, que a barba dele cresce, como um indivíduo encarnado? E aí a gente está vendo ali, né, uma cena do filme Nosso Lar. Todos aqui já assistiram o filme Nosso Lar? O primeiro, em especial. Não assistiu, irmão? Depois assista, vale a pena. Mas em especial, se puderem, leiam o livro
Leiam a obra, Nosso Lar. É a primeira obra ditada pelo Espírito André Luiz, que está sendo representado ali naquela cena do filme Nosso Lar. E aí a gente pegou essa cena porque é um momento logo no começo do filme, né? Logo no início, um pouquinho depois que começou, já aparece ele ali naquela região que depois ele vai classificar como umbral, uma região de dificuldade, onde os espíritos ficam ali vagando, sofrendo, tendo a experiência de várias sensações difíceis, sentindo fome, não tendo o que comer, sentindo sede, só tendo lama para beber, por exemplo. Então isso tudo é um sofrimento que ele narra para a gente. Então a gente trouxe aqui como ilustração, né? E aí vejam só o que ele diz. Ó, a gente pegou lá um trecho do texto, tá? Está lá no capítulo 2 do livro Nosso Lar, se chama Clarêncio o nome do capítulo 2, tá? Então olha o que ele diz. André Luiz narrando o Espírito, capítulo 2. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Comezinhos, coisas pequenas, né? Banalidades. Crescera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. A roupa começou a ficar esgaçada, vestes rotas, né? Por conta ali do atrito, por conta ali do momento de dificuldade que ele estava passando. Então, olha só que experiência física, não tendo mais o corpo físico. Na região desconhecida, vejam, ele não chama de umbral, ele fala na região desconhecida. Depois ele usa esse termo, né? Então, isso mostra que ele... esse é um conceito que surge na obra Nosso Lar, mas não era existente, né? Essa ideia de umbral, por exemplo, que fica muito famoso, né? No movimento espírita. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros, irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Ou seja, ele não conseguia ter paz nem para pensar. É isso que ele está dizendo, né? Ele não tinha um minuto de paz. Porque além do abandono, de toda aquela dificuldade que ele estava experienciando, ele ainda tinha ali regularmente espíritos o atormentando, ali perseguindo, né? Por quê? Porque é uma região de sofrimento. Então, onde você tem uma região onde só tem sofredores, você naturalmente vai ter o quê? Ali uns aos outros, né? Se atacando, se perseguindo. Não há uma ideia de fraternidade, uma ideia de preocupação, uma ideia de ajuda. Por quê? Porque é um local de perturbação, de angústia, né? Dominado por esses espaços. Então, olha que coisa interessante. Então, o perispírito, ele possibilita isso. Aqui era o corpo perispiritual dele, sendo representado no filme de uma forma ali para que a gente possa entender essa dinâmica. Mas ele é muito evidente aqui no texto, né? Aqui é só um trechinho, né? Eu sei que quando vocês saírem daqui vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Vocês vão querer ler de novo o livro Nosso Lar, né? Aqueles que não leram, já leram, vão ler de novo, e aqueles que não leram vão buscar para ler pela primeira vez, né? Então, vejam o que diz lá na questão 257 do Livro dos Espíritos. Olha a gente retomando para o Livro dos Espíritos, ó. As sensações dolorosas ou agradáveis que o espírito experimenta após a morte do corpo físico, as sensações dolorosas ou agradáveis, ou seja, o espírito quando desencarna, que ele sai da vida física na Terra, ele não experimenta só dor, pelo contrário, isso vai depender do nível de moralidade, né, e de angelitude que cada indivíduo tem ao sair de cena, né? Então, essa ideia de sofrimento, isso depende muito do tipo de espírito que vai ter essas experiências, né? Olha lá. Dos laços que ainda prende a matéria, no momento da desencarnação. Então, essas sensações dolorosas ou agradáveis,
que o espírito experimenta com a morte do corpo físico, né? Peraí, deixa eu ler de novo, né, para poder ficar contextualizado. As sensações dolorosas ou agradáveis que o espírito experimenta após a morte do corpo físico resultam dos laços que ainda prendem a matéria no momento da desencarnação. O que ele está querendo dizer? André Luiz, ele era alguém que estava com o seu campo mental bastante vinculado ainda à experiência física. Bastante ainda ligado à experiência material. Por isso que as percepções dele, inclusive, estão, de alguma forma, direcionadas a essa percepção muito do campo físico, né? Então, quanto mais livre estiver da influência da matéria, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Quem leu o livro Nosso Lar ou viu o filme, vai lembrar daquele espírito que foi a mãe de André Luiz, não é isso? E o próprio André Luiz vai narrar que ela era um espírito elevado e que sequer habitava a colônia Nosso Lar. A colônia Nosso Lar não tinha lugar para ela. Para quem acha que o Nosso Lar é o céu, né? Ela é um espírito que estava acima desse céu, né? Desse um dos 7 céus, né? Como dizem os judeus, como dizem os orientais, né? Então, é claro, quando você olha aquela realidade que o André Luiz está narrando nos capítulos iniciais, e você depois compara a colônia Nosso Lar, aonde ele vai ser recebido e aonde vai dar o processo educativo dele de retomada de um espírito imortal, claro que realmente a gente pode entender aquilo como um verdadeiro céu, né? Um local limpo, organizado, aonde os espíritos têm um compromisso de falar do bem. Talvez não todos fazer o bem, que a gente percebe isso, mas pelo menos de pensar no bem, de se comprometer em buscar fazer o bem. Aonde os espíritos que estão ali buscam se inserir em locais de trabalho, com responsabilidade, um ajudando o outro, né? Então, qual é a lógica da colônia Nosso Lar? É um local de fraternidade onde os espíritos que estão ali não são espíritos puros e perfeitos, muito longe disso, né? Mas são espíritos que já atingiram uma determinada maturidade e estão buscando a sua elevação. Claro que tem aqueles que chegam no início, como é o caso do André Luiz, que ele sequer ainda era um cidadão de Nosso Lar, né? Essa cidadania de Nosso Lar, como um verdadeiro habitante dessa colônia, ela só vai se dar posteriormente quando ele começa a se equalizar, quando ele começa a entender o que era a proposta daquele local, qual era a proposta que ele devia ter para a vida dele, entendendo os equívocos que ele cometeu quando esteve na sua última encarnação. E aí depois que ele começa a se enganjar, inclusive, ele passa a ser, recebe, né? Aí uma espécie de cidadania, né? Ali como um verdadeiro habitante do Nosso Lar, não apenas como alguém que foi recolhido de uma zona de dificuldade. Então, quanto mais a gente tiver livre da influência da matéria, esses sofrimentos e essas sensações mais penosas, elas não vão existir. Imagina um desencarne, por exemplo, da mãe do espírito André Luiz, como a gente narrou. Será que ela experimentou sensações de sofrimento? Provavelmente não. Talvez algum tipo de angústia ali, muito rapidamente, no momento ali do passamento, no momento do desencarne, né? Que isso daí é algo, às vezes, natural no processo. É claro que os espíritos mais elevados, nem essas experiências pequenas têm, né? Porque o grau de maturidade que alguns desses já atingiram, eles saem da vida, entrando na vida espiritual, como se estivesse literalmente trocando de roupa, né? Como nós fazemos no dia a dia, algo corriqueiro, tranquilo, sem causar nenhum tipo, né, de transtorno. Mas essa não é a realidade de todos. Essa questão 257 do Livro dos Espíritos, ela é a questão suficiente para tratar desse tema, que é onde Kardec fala do ensaio teórico da sensação dos espíritos. Então é uma questão que a resposta tem mais ou menos umas 2 laudas, 2 páginas, né? Então é um texto grande.
aonde é explicado para a gente todas essas questões. Se vocês quiserem depois buscar, tá? Fica aí como dever de casa. Então, sendo assim, o que podemos fazer ainda nesta vida? Olha o nosso compromisso, agora é chamando a gente para a responsabilidade, tá? O que ainda podemos fazer nesta vida para que possamos adentrar ao mundo dos espíritos com as sensações mais agradáveis possíveis? O que a gente deve fazer, né? Porque a gente se preocupa tanto com a questão da morte, né? Com a doença. Isso é algo que causa para a gente muito transtorno, não é isso? Ou não causa? Está todo mundo aqui muito bem resolvido com a questão da morte? Do retorno à vida espiritual? A gente pode dizer que sim, mas no fundo não está, né? A gente não está muito bem resolvido com isso ainda, né? A gente tem ali, para alguns então, inclusive, isso é algo que causa pavor, causa profunda angústia, a tal ponto de você sequer desejar falar sobre isso, né? Mas essa é uma realidade. Essa é uma das verdades que nós temos na nossa vida, né? Que é justamente o quê? Que em algum momento a gente vai sair de cena. E aí o que a gente está fazendo justamente, né, sobre esse momento? E essa é a pergunta. Para que a gente possa ter sensações agradáveis, né, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa modificar, né? Qual é a virada de chave que a gente precisa ter? Olha lá. Ainda, questão 257. Olha o que os Espíritos respondem, né? Para Allan Kardec. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Cultive bons sentimentos. E para você cultivar bons sentimentos, você tem que tratar dos seus sentimentos. Você tem que diariamente pensar em coisas boas. Se a gente não faz isso, a gente não vai tomar essas dificuldades nossas. Porque o que mais tem hoje, na nossa vida atual, na nossa realidade, são futilidades que buscam roubar o nosso tempo, que fazem com que a gente justamente não cultive coisas melhores. Então a gente tem que pensar nisso. No que está ouvindo, no que está assistindo. É claro que a gente tem os nossos gostos, né? Seja lá a questão do futebol, seja a questão do filme, da série. A gente tem lá as nossas fugas, né? Da nossa vida, às vezes, da questão do trabalho, o momento do repouso, do descanso. Isso faz parte da realidade social. Não estamos condenando isso. A não ser que seja algo que você faça que provoque em você sentimentos ruins. Se é algo que está trazendo para você, né, nutrindo você, cultivando uma mensagem de ódio, né, alimentando ervas daninhas que vão se desenvolvendo dentro do nosso jardim, aí a gente precisa repelir. Mesmo que aquilo seja dentro de um campo de futilidade, né, para alguns. Né? Ainda que seja, né? Porque às vezes para alguns o futebol vai ser algo extremamente terapêutico, né? Para outros vai ser uma futilidade sem tamanho, né? Assim, nossa, eu falo isso porque eu perco bastante tempo com isso, né? Eu gosto ali, escutar, né? Não basta escutar o jogo, né, meu amigo? A gente tem que depois ouvir a resenha, né? E aí o jogador tal não jogou bem por quê? E aquela coisa, mas a gente não gosta, né? Então às vezes eu perco parte do meu tempo com isso, né? Lógico, a gente não fica todo momento fazendo isso, né? Mas é de alguma forma uma estratégia que eu descobri para a gente poder fugir um pouco da realidade, né? Porque aí você foge ali, e aí você vai e fala mal do time, né? Critica o técnico, então de alguma forma você foge dessa vida às vezes dura, de determinadas questões do trabalho que estressam, né? Ou da própria vida social, né? Então, assim, e existem outras, né, outras rotas de fuga também, né? Agora, aquilo que estimula sentimentos ruins, a gente precisa ter muito cuidado. Porque, inclusive, a gente não sabe aquilo que está dentro do nosso interior.
como diz o apóstolo Paulo, né? O homem velho que habita em nós. Não é assim? Esse homem velho, ele é cultivado por uma série de coisas ao longo de muitas existências. Nós somos o produto de muitas existências, frutos disso. Então nós não sabemos a nossa realidade na sua plenitude. A gente não sabe. Tanto é que às vezes quando a gente se encontra num momento de destemperança, né? Às vezes a gente tem uma atitude que nós ficamos surpresos com a nossa própria atitude, né? Como é que eu pude fazer isso? É porque aquilo está dentro de nós. Essa é a nossa realidade. Só que às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, não ligue as coisas deste mundo mais importância do que merecem. Voltando lá ao exemplo do futebol. Ele tem uma importância para você, mas não coloque importância demais para isso, não. Coloque limites nisso, né? As coisas do mundo não merecem maior importância do que elas não merecem. E isso aí pode servir para qualquer coisa. Seja para um objetivo da sua vida, seja para uma questão de um veículo, de uma propriedade. Um veículo pode ser uma BMW, é apenas um veículo. E qual é a função dele? Te levar daqui para colar. É isso. É para isso que serve. Por mais apetrechos e tecnologias que aquele automóvel ofereça, do que aquele outro carro popular não vai dar para você. Mas no fundo, quando você quer sair daqui para ir para uma outra localidade, eles fazem a mesma coisa. Então, a atribuição de valor às coisas, quem dá somos nós. A gente precisa ter muita cautela com isso, né? Então, mesmo revestido, voltando, não ligue as coisas deste mundo mais importância do que merecem. E então, mesmo revestido do envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto da matéria. Olha que coisa interessante. Você se depura da matéria estando na matéria. Você não precisa estar no mundo espiritual. É aqui. Você está no corpo físico. O seu espírito está mergulhado na vida física, mas você já vai se depurando aqui. É exatamente aquele soldado carregando um monte de coisas indo para o combate. Ele tem cantil, ele tem vários carregadores, ele tem arma, ele tem mochila, ele tem comida, colher, lanterna, bússola. Então, ao longo dessa trajetória, André Luiz foi carregado. Ele saiu como um trapo ali daquela região, né? Não tinha condição nem de andar praticamente. Não tinha condição de sair dali. Então ele saiu na maca. Se a gente não chegar fazendo grandes coisas, né? Não tem problema, mas se a gente não chegar carregado, já vai ser um grande, né? Já vai ser uma ajuda, pelo menos, para aqueles que estão carregando, né? Se a gente chegar carregando aí, né? Como diz o André Luiz, né? É o completista, né? Aí você conseguiu completar ali a tarefa direitinho que você se programou antes de vir para cá, né? Poucos conseguem, né? O André Luiz diz que esses que chegam no mundo espiritual, que são completistas, são recebidos com festas, né? Porque geralmente os espíritos que desencarnam quando saem do planeta Terra chegam o quê? Enrolados, né? Com dificuldade. Vocês sabiam que existe um hospital para receber espírita no mundo espiritual? Tem. Tem um romance que cita isso, né? Um médico que foi terapeuta aqui, né, na área da psiquiatria, ele dirigiu inclusive um hospital aqui no mundo material para a saúde mental, né? E ele trabalha, né, nesse hospital que tem a incumbência, né, de um grande espírito, né? Uma alma que passou por aqui, que é o Bassanufo, Eurípides Bassanufo, né? Que gerencia esse trabalho. Eu acredito que o Eurípides Bassanufo deve dirigir muitas outras coisas, né? Mas imagina só, um hospital para receber espírita. Quem é que vai para o hospital? Doentes, né? Então, os espíritas chegam no plano espiritual doentes, perturbados, dando trabalho, né? Aí vai lá para o hospital dos espíritas para poder ser atendido, né? A gente precisa pensar nisso, né? Se o autor espiritual cita essa questão, é porque isso é uma realidade, né? Então, é isso. Fechamos por aqui, tá bom?
Muito obrigado pela paciência de ouvir, né? Nós estamos fazendo hoje o nosso primeiro registro ali com o nosso irmão, né? A gente está abrindo um canal no YouTube, né? Para poder a gente colocar ali alguns materiais aqui produzidos na nossa casa. E é um registro histórico, né? Por isso que eu estou falando isso, né? Então, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Nós que agradecemos ao nosso irmão Maurício pela bela reflexão de um tema muito sensível a cada um de nós e sempre a doutrina nos indicando o caminho a seguirmos. E começa agora, nada começa depois que a gente chegar na espiritualidade, né? Toda a preparação é de agora. Então a gente agradece ao nosso irmão, desejando sempre as melhores bênçãos e vibrações para a sua vida.